operadora, por exemplo, como a Chevron, como a BP. E você nunca foi offshore. Você nunca foi offshore para você conhecer a natureza de trabalho que eles fazem lá. Para você não faz sentido, muitas vezes, os subsídios de offshore que eles dão. Você vai dizer, mas como assim? A nós pagam-nos, por exemplo, 2 milhões de kwanzas e a pessoa que trabalha no mar está a lhe pagar 7 milhões. Está a ver a diferença, né? 2 para 7, está a ver a diferença. Tu não tens noção. Mas tu, eventualmente, como membro dos recursos humanos, da equipa dos recursos humanos, for para lá e você passar lá uma semana e você observar a rotina do trabalho deles, você é capaz de dizer, eu acho que eles merecem. Não sei se estão a entender. Eles merecem. Então, nessas empresas, muitas vezes, para você atingir o topo, você tem que passar pelas coisas, muitas vezes, base. Muitas vezes, base. Um colega nosso tinha estudado na África do Sul, fez engenharia na África do Sul e foi contratado para trabalhar como engenheiro de completação na plataforma. A primeira vez que ele foi na plataforma, foi recebido e o trabalho que deram era começar a pintar as paredes da plataforma. No dia seguinte, pediu o helicóptero e foi embora. Disse, eu não vim cá para isso é humilhação, isso é brincadeira. Mas, na verdade, para você ser, que nós chamamos OIM, que, na verdade, é o manager das instalações petrolíferas, tu tens que conhecer todas as áreas da plataforma. Inclusivamente, tens que saber por que se pinta as paredes de um barco. Nós sabemos, nós estamos num ambiente salino, né? Há precipitações de sais que podem atacar os metais, não é? E aquilo pode degradar com facilidade. Então, se você não souber isso, você vai olhar, eu sou engenheiro, está a me mandar pintar. Mas é uma fase necessária. É necessário você passar por determinadas fases para você entender. Às vezes, você é um líder na igreja e você não tem experiência, por exemplo, de receber as pessoas no protocolo. Não tem experiência. Você não tem experiência de você ver como é que o quarto de banho está. E isso pode atrair pessoas também ou não, na sua igreja. Pode. Particularmente, por mais que eu esteja muito apertado, se eu for num quarto de banho, puser o pé, olhar as condições, eu até perco vontade, volto logo atrás. Então, se você que é líder, você conhece isso, contigo funciona assim, eventualmente com as outras pessoas também pode funcionar assim. Então você vai ser muito mais exigente, como é que o quarto de banho tem que estar, como é que nós podemos receber as pessoas que vêm na nossa igreja. Como? Há pessoas que ele pode, no primeiro dia que ele vem na vossa igreja, decidir ficar naquela igreja, no primeiro dia. Mas também pode vir alguém que vem na igreja, depois do culto, ele já está determinado que eu não volto mais nessa igreja. Eu não volto mais aqui. Pela forma como ele foi recebido. Então, irmãos, a preparação é muito importante. Então, temos essa questão de várias razões que fazem com que as pessoas resistam a esse apelo, a esse chamado para a liderança. Outras razões têm a ver com questões relacionais, né? Há pessoas, nós não somos iguais, nós somos completamente diferentes. Há pessoas que são mais introvertidas, há pessoas que são mais extrovertidas, conseguem se relacionar com muita facilidade, conseguem conversar com as pessoas. Há pessoas que são muito tímidos em demasia, que até parece uma timidez doentia. Há pessoas que são assim, parece estar doente, parece que tem medo, sofre de complexo de inferioridade. Está vendo? Há pessoas assim. E essas pessoas muitas vezes resistem por causa disso, têm medo de serem rejeitados, têm medo de serem criticados. Eles não aguentam, emocionalmente, ele não tem estrutura, porque às vezes, de onde ele vem, porque a nossa vivência nos capacita, né? Nos formata. Você às vezes veio de uma família, de um lar, às vezes era filho único, e muita gente cresce como na condição de filho único, então pessoas com muito mimo, né? E você vai ver que
vai no casamento, ela quer que os mimos que o papá lhe dava em casa, o marido também tem que dar os mesmos mimos. Os mimos que a mamãe lhe dava, a sua esposa também tem que lhe dar os mesmos mimos. E ele quer trazer também isso na igreja. Quer trazer isso também no local de serviço. Entendem? E isso acaba por afetar a pessoa, porque ele, quando não encontra esse ambiente favorável, porque no mercado de trabalho as pessoas não vão dar os mimos que você estava à espera que te dessem, porque você cresceu num ambiente de mimos. Não é? Então, as pessoas têm medo de serem rejeitados, porque eles sabem que os líderes são expostos a críticas. São débeis emocionalmente, não aguentam as críticas. Que quando aparece uma determinada crítica, pensa que é pessoal, que é contra ele. O problema muitas vezes não é contra você, tem a ver com trabalho. Ah, não, nessa igreja não me gostam, etc, 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 etc. Há pessoas que fogem da igreja porque teve um mal entendido com o irmão, com uma irmã. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o pastor. O pastor só vai ver que ele desapareceu, essa irmã desapareceu, porque teve um mal entendido. Como a irmã do protocolo, que quis que ela sentasse num sítio e ela achou que a sua posição confortável é aquela e só mesmo naquele bate-boca essa pessoa pode não ouvir. Mas na igreja por causa disso. Então, questões relacionais, experiências negativas que tiveram com os outros líderes. Há pessoas que tiveram experiências negativas com os outros líderes que eles não querem nada liderar por causa da experiência. Eu também passei por essa experiência, irmão. Eu passei por essa experiência negativa. Eu disse que o meu pai foi pastor, né? O meu pai foi pastor, ele, depois da sua conversão, foi pastor. E eu entendo agora porque que muitos filhos de pastores não querem ser pastores. Não tem apetite. Há uns que até têm, mas conheço muitos filhos de pastores que não têm nada desse apetite de ser pastor. Porque se existe um lugar onde verdadeiramente as pessoas conhecem as nossas debilidades, a nossa fraqueza, é na nossa casa. Eu posso estar aqui à frente como um pastor ungido, cheio de unção, com aquela autoridade, Deus me usando. Mas às vezes quando vou para a minha casa eu choro, porque lá vêm as minhas lágrimas. Mas nunca permiti que ninguém no púlpito pudesse ver as minhas lágrimas. Porque eu não quero que todo mundo conheça as minhas fraquezas. Aliás, eu não posso partilhar as minhas fraquezas com todo mundo. Não é? Nós não partilhamos as nossas fraquezas com todo mundo. Então, as experiências negativas como a que eu tive, no sentido de que eu via, por exemplo, o meu pai, quando chegava em casa, ele, em alguns momentos, ele desabafava. Ele desabafava. Eu dizia, nada, isso aqui não quero. Essa responsabilidade assim, não quero. Então, aquela rejeição que eu dava, aquela resistência, tinha muitos fatores. Não era só trabalho, incompatibilidade com o trabalho. Era também algumas experiências que eu passei. Via o meu pai a lamentar. Às vezes, no trabalho ministerial, os pastores lamentam muito. Você está dando duro, parece que não há reconhecimento. Você, às vezes, investe num determinado irmão, investe numa determinada irmã. Quando chega o momento de ir embora, vai embora, não se despede. Amém? É verdade, irmãos. Você investe. Nós temos, principalmente nas zonas onde nós estamos, zona verde, etc., em que tu, às vezes, encontras crianças pequenas que não estudam. Aí não tem escola de Estado. E você investe. Mas essa família, quando tiver que ir embora, vai embora. Às vezes vocês já investiram, jovens que vocês já investiram, pessoas que vocês estão investindo no ministério. Às vezes já prega bem, já modera, mas chegou o momento de ir embora. Ele não se despede. Essas decepções todas, muitas vezes, não atraem. Mas a boa notícia é que o líder tem que continuar a investir sempre. Não tem como. O líder tem que investir sempre, não tem como. Então, essas experiências negativas podem nos inibir para nós aceitarmos a responsabilidade. Se nós vimos alguém que está a resistir, se nós tivemos uma conversa profunda, nós podemos fazer um diagnóstico e encontramos alguma coisa que está lá, que faz com que ele resista
a esse apelo para a liderança. Então, essa experiência negativa com os outros líderes. Essas experiências negativas, os conflitos, fazem com que as pessoas possam resistir a ser líder. Portanto, o trabalho de liderança tem essa particularidade de nós, muitas vezes, podemos não aceitarmos a resistência. A outra coisa, outro fator que eu queria partilhar com vocês tem a ver com razões espirituais, principalmente quando se trata da liderança cristã. Temos razões espirituais, aquilo que nós chamamos de falta de convicção do chamado. Você não tem certeza se Deus realmente te chamou. Você não tem certeza. A outra coisa, outra razão, a pessoa não tem temos aquela falta de dependência de Deus, né? Temos aquela falta de dependência de Deus. Outros até não aceitam a liderança porque ele tem medo de ataques espirituais. Não é? Porque eles sabem, nada. Liderança, a irmã fulana, que liderava o nosso coro, ela reclamava que às vezes ele apertava, principalmente nas zonas onde há muitos feiticeiros, etc. Onde há esses ambientes assim, nós ouvimos várias histórias, então, fulana está aí, fulana está ali, então a liderança não está lá. Temos ouvido histórias desse tipo. A liderança não está lá. Você vai dizer, nada, eu não quero essa responsabilidade, não vou deixar meus filhos. Eu não ganho nada com isso, porque o trabalho de liderança cristã, você não tem vencimento, não tem salário, e você diz, não vou deixar os meus filhos por causa disso. Não vou ser. Pastor, vou mesmo só naquilo que eu posso servir, mas, por favor, porque tem medo de ataques espirituais. Tem, tanto razões espirituais internas, luta interior, realmente se aceita ou não aceita por causa realmente dos ataques. Então temos essas duas razões pessoais e tem razões espirituais. Mas independentemente de quais que sejam as razões, irmãos, nós temos que saber que existe em qualquer um de nós um chamado para a liderança. Nem todos nós vamos ser presidente da República. Nem todos nós vamos ser ministro de Estado. Nem todos nós vamos ser governador provincial ou diretor de uma empresa. Mas todos nós temos uma liderança. Temos um chamado para a liderança. Até pode ser liderança familiar, ser uma boa mãe, ser um bom pai, ser um bom esposo, ser uma boa esposa. Isso também é chamado. E nós temos, cada um de nós tem esse chamado. E nós precisamos no ponto de partida, de um pouco daquilo que nós falamos aqui, que depois vamos avançar nisso, vamos identificar que existe sim, da nossa parte, um chamado da parte de Deus para nós o servirmos, porque nós fomos chamados para servir. Amém? Amém. Estamos a começar bem, né? Muito bem. Existe alguma pergunta daquilo que eu falei aqui, antes de eu avançar? Porque eu quero agora avançar dei aqui a introdução sobre o chamado para a liderança. Quero agora falar sobre os princípios de liderança. Que todo mundo que é líder, seja líder do departamento, seja líder de intercessão, seja líder do protocolo, seja um líder na família, ou seja um líder em qualquer capacidade, precisa de conhecer como princípios de liderança. Ok? Não há pergunta, né? Tem uma pergunta? Faz favor. Irmão, como é que chama? Dom. Irmão Dom. Ok, irmão Dom. Nós vimos o pastor falou sobre várias razões que levam muitos a não aceitarem o chamado. Sim. Eu gostaria de saber como é que quais são os sintomas em que eu devo me apegar para saber que eu sou chamado a ser líder na área X ou a área Y,
se todos nós somos chamados para sermos líderes, mas não somos chamados a sermos líderes num departamento, numa área específica, só todos nós. Mas como eu tenho que identificar quais são os sinais em que eu posso me apegar para saber se sou chamado para liderar na área X, na família, pastoral, e etc. Yeah. Nós temos 3 dias, ok? Nós temos 3 dias de formação e certamente nós vamos tocar nisso. Mas eu queria, por aquilo, um pouco daquilo que nós falamos aqui, sobre... Em primeiro lugar, o nosso ponto de partida é que todos nós temos chamado. Mas às vezes nós temos dúvida onde, que é o seu caso, né? Que apresenta em que área que eu, na verdade, sou chamado para liderar. Não é isso? Agora, eu entendo que todos nós temos alguma inclinação natural. Temos dons naturais. Não é? Temos dons naturais. Nós temos pessoas, por exemplo, que ele é cantor. Ele é cantor. Portanto, ele nasceu com habilidades naturais para cantar. Ele nasceu com habilidades naturais para cantar. E todo mundo que o vê consegue reconhecer nele traços de um bom cantor. Nós temos pessoas, por exemplo, que as suas habilidades, por exemplo, são habilidades que eles conseguem fazer amizades com muita facilidade. Né? Amizades com muita facilidade. O meu primeiro filho, por exemplo, ele consegue fazer amizade com muita facilidade. Eu tenho um pouco mais de dificuldade, conforme eu disse, um pouco introvertido, um pouco acanhado, e quando estou num determinado lugar, eu estudo ainda aquele lugar. Estou ainda a estudar aquele lugar, fico muito assim em silêncio, a observar, etc. E leva um bocadinho mais de tempo para fazer amizade ou para começar a falar. E quando eu começo a falar, a minha esposa diz que eu falo muito. Quando, de facto, eu fico confortável com um determinado meio ou com as pessoas, eu já começo a falar, abro-me, entende? Então, pessoas, por exemplo, que têm habilidades para uma inclinação natural para falar, na orientação profissional, por exemplo, que hoje em dia é uma realidade, alguém já pode orientar, olha, tu falas bem, se calhar você, como é que estão as tuas notas, por exemplo, na língua portuguesa? Olha, eu tenho boas notas, e na história, geografia, não, são boas notas. Eu acho que você daria bem você fazer um curso de Direito. Entende? Então, as pessoas, os orientadores profissionais, por exemplo, eles estudam esses fatores todos e conseguem fazer uma avaliação, um diagnóstico das suas inclinações naturais, etc. E, fruto também da experiência que eles acumularam, podem te orientar, dizer que você é muito mais... Se tu fizeres um curso de ciências sociais, você vai se dar melhor. Você é muito pragmático. Pelo teu pragmatismo, eu te aconselho você a fazer um curso de engenharia, porque os engenheiros são pragmáticos. Os engenheiros normalmente são pragmáticos. Querem ver as coisas acontecer, não é blá, blá, blá. Entende? Então, eu acho que no ministério também as pessoas podem observar, se você tiver dúvida, mas o pastor, pela experiência que ele tem, observando as ovelhas, observando os servos, ele consegue sim, né? Consegue sim observar que esse irmão dá mais para essa área, dá mais para aquela área. É possível. E às vezes, quando ele te diz, irmão, nós vamos ter consagração, você vai ser consagrado evangelista, eu vou ser consagrado evangelista. Não. Mas eles viram, há traços que indicam isso. Então, há traços que, lembram-se que eu disse que, no princípio, que há traços que nós não conhecemos, mas as pessoas conseguem observar e ver. Você está a servir, você está a trabalhar, mas você não está consciente daquilo que você está a oferecer para o mundo, o serviço que você está a prestar. Então, é mais ou menos nessa perspectiva que eu vejo de que as nossas habilidades naturais podem ser influência, mas elas não são suficientes. O treinamento também. Porque os líderes podem ser treinados. Você pode ter habilidades naturais como o Messi, mas se você não treinar, você não vai conseguir também fazer o trabalho necessário.
Então, há pessoas que se tornaram líderes porque eles foram treinados para ser líderes. Por exemplo, nas monarquias, há quem nasce como príncipe e ele é treinado para reinar. Ele é treinado para ser mesmo. Ele passa pela escola, pelas formações de liderança e ele nasceu já como príncipe. Então, pode sim passar pelo treinamento, é possível. Agora, eu queria entrar rapidamente nos princípios de liderança. Aquele que serve, né? Aquele que presta responsabilidade ou tem sob sua responsabilidade pessoas que prestam contas a ele. Ok? E começando, obviamente, pelo primeiro ponto, que é o princípio do chamado. Nos princípios de liderança, o primeiro princípio é o princípio do chamado. O princípio do chamado... Isso aqui. O primeiro princípio, nos princípios da liderança, é o princípio do chamado. Em que consiste exatamente o princípio do chamado? No princípio do chamado, todo líder precisa de reconhecer, antes de tudo, que ele foi escolhido por Deus para exercer um determinado propósito. Todos nós temos que ter o reconhecimento que existe um propósito, o chamado de propósito, que é dado por Deus. Você tem que ter essa convicção dentro de ti, de que existe um chamado. Deus tem uma convicção de chamado. Há um chamado de Deus para que você possa liderar. E onde que eu vou servir? Deus me chamou para servir onde? E esse propósito que você tem, ele dá sentido. Há pessoas que você lhe puser numa determinada área, não vai render, não vai conseguir render. Ele não tem chamado daquela área, não insiste, não vale a pena. Uma vez, uma senhora de uma das congregações, do ministério a que nós pertencemos, pronto, teve pleia, tivemos um programa e pronto, ela estava aí para a zona do Benfica e quando nós regressávamos, ela estava, não diria que ela estava a reclamar, né? Não era bem reclamação, mas ela estava desapontada. Ela trabalhou durante muitos anos no protocolo e o pastor decidiu metê-la numa outra área. Disse, mas pastor, eu gosto de receber as pessoas. Eu sinto-me à vontade de receber. Quer dizer, ela sente o chamado, só ficar, enquanto todo mundo sentado, ela fica de pé a receber as pessoas, a mostrar o lugar às pessoas, sente uma satisfação sem medida. Então nós temos pessoas assim, que você lhe põe no grupo coral, ele sente que não tem inclinação para esta área, no grupo coral, ele quer servir noutra área. O que essa pessoa tem, dá-lhe mais sentido de servir. Ele tem mais motivação, porque ele faz. Sente vazio quando está a fazer uma coisa daquilo que não lhe apraz. Porque não esqueçam que tudo que nós fazemos, que não conseguimos sentir alegria naquilo, aquilo nos esvazia um bocadinho. Então, você começa a fazer as coisas tipo como se fosse forçosamente. Para satisfazer, se calhar, o teu líder, para satisfazer alguém. Porque você não sente nenhuma motivação naquilo. Não há alegria naquilo que você faz. Amém.
Então, o primeiro reconhecimento, nós temos que saber que o primeiro princípio é o princípio do chamado. Eu fui chamado para alguma coisa. Eu fui chamado para exercer algo. Há uma influência que eu preciso de ter numa determinada área para conseguir exercer. Segundo princípio, serviço. Liderar, irmãos, é servir. Amém. Liderar é servir e servir os outros. Um dos princípios que hoje se discute e a gente compara muito é o princípio de chefe, né? E o princípio de gestor. Nós temos... há um livro... esqueci o título desse livro, mas é escrito por um... Vocês depois podem investigar esse homem, chama-se Simon Sinek. Chama-se Simon Sinek. O Simon Sinek, ele escreve um livro onde tem uma expressão que ele diz assim: The leaders eat last. Para as pessoas que falam inglês, entendem? The leaders eat last significa que os líderes são os últimos a comer, não é? Esse é um princípio de Marines. É o princípio de Marines, que é o exército americano, né? Os Marines, comandos americanos. Eles têm um princípio que os líderes de Marines são os últimos a comer. O que quer dizer que, por exemplo, se eles chegaram a hora da refeição, conosco aqui, nós crescemos em que princípio? Nós crescemos no princípio que o pai tem que comer primeiro. Aliás, muitos de nós crescemos num ambiente que a melhor parte da galinha, quem come? O peito, né? Pastor, nós crescemos assim, não? Aquela parte do peito, quem come é o pai. Ele é a referência principal, ele é o líder da casa, ele é que tem que comer primeiro. Não é? E não sei se não foi com vocês, né? Conosco, você comia, mas você esperava mais o pai quando viesse para você. O pai jantava, você comia mais com ele. Você comia 2 vezes. Eu cresci assim. Você comia, você jantava antes, o pai vinha do serviço e quando o pai estivesse a comer, você se aproximava já com cara de pena. Tipo que não comeste. O pai também, né? Tira também a parte dele, você come 2 vezes. Os líderes são os últimos a comer. É um princípio que está muito voltado para o serviço. Para nos dizer que, na verdade, nós fomos chamados para servir. Não nos servimos a nós mesmos. Parece que os princípios reverteram-se. Os princípios reverteram-se. O que nós vemos hoje é que quando alguém, muitas vezes, é nomeado para uma determinada posição, ele diz que chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Até os seus próprios amigos, familiares também começam a festejar. Começam a introduzir palavras, cabrito, engorda. Como é que se diz? Como é que é? Onde está amarrado. É um princípio, quer dizer, o nosso princípio aqui. Quer dizer, o cabrito deve comer onde está amarrado. Então, isso parece contrariar o princípio de liderança. Porque, na verdade, o princípio de liderança é servir. Não é você ser servido, é você servir as pessoas e não a si próprio. Porque, na verdade, irmãos, honestamente falando, a grandeza de um líder não está no seu título. Não está no seu título. A grandeza do presidente da República ou do ministro não está no seu título. Está na satisfação das pessoas que ele serve.
Por isso é que nos países onde existem eleições regulares, você vai ver que se você não fez o delivery, você depois de 4 anos, você sai. Você vai sair nas associações. Se você não conseguiu realizar aquilo que eram as expectativas, vai aparecer um outro candidato e as pessoas vão votar no outro candidato. Porque a liderança é serviço, não é título. Nós estamos disponíveis para servirmos as pessoas. Isso em diferentes áreas. Nós não podemos servir bem se nós não associamos amor e humildade no serviço. Portanto, o princípio de serviço, ela funciona efetivamente quando dentro de nós nos mentalizamos que eu tenho chamado, princípio número 1, e segundo, o meu chamado é para servir. É para servir. Eu quero trazer um desafio para você. Quero trazer um desafio para você. Tenho aqui irmãs, tenho irmãos. Vamos imaginar um cenário. Vamos imaginar um cenário de festa na vossa casa. Ou de uma celebração aqui na igreja. Vamos imaginar um cenário de celebração aqui na igreja. A igreja fez anos e vocês têm ministros e outros irmãos que vieram aqui para celebrar com vocês. Durante o momento de partilha do pão, né, em que vocês estão a servir os visitantes que vieram, a igreja fez uma festa, organizou um banquete. Em que fase a liderança que está aqui sentada iria efetivamente comer? Depois de servirem os visitantes ou o contrário? Estamos a falar a mesma verdade, irmão? Não é? Eu acho que nas nossas casas também é assim, né? Você serve primeiro, você sente que a satisfação das pessoas que você convidou, dos seus convidados, e depois você também se serve. Você é o último. Até às vezes você come, mas como então? Você não come? Não. Eu vou comer mais tarde. Porque você quer ver a satisfação das pessoas que você convidou. É de igual modo na liderança. Na liderança, nós temos que ter dentro de nós a capacidade de reconhecer, primeiro, devemos prestar serviço e nós somos os últimos a nos servirmos. Não somos os primeiros. Amém? E a Bíblia diz isso no livro de Marcos 10, 45, diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se nós olharmos, irmãos, para todos os líderes que apareceram até hoje, não existe nenhum líder comparável a Jesus Cristo. Jesus é considerado como o maior de todos os líderes. Isso, irmãos, não tem nada a ver só com o cristianismo. Na história universal, né? Na história universal, reconhece-se a figura de Jesus como sendo o maior dos líderes que já apareceu. Vamos avançar para o terceiro princípio. Caráter. O terceiro princípio de liderança que nós temos aqui é o princípio de caráter. E lembro que, enquanto eu estava a coletar algumas palavras associadas à liderança, alguém falou, por exemplo, de ética. Lembram-se, né? Quem foi o irmão que falou de ética? Falou, por exemplo, de ética. Ética. Aqui não tem nada de caráter aqui, né? Falou-se de lealdade, né? Falou-se de lealdade. Lealdade está muito associada a caráter, ou não? Falou-se de lealdade, empatia, sim. Mas, antes de nós avançarmos para esse terceiro princípio, que é o princípio
princípio de liderança, que é o caráter, queria só corrigir alguma coisa aqui, dos vários pontos que nós coletamos aqui, que era o princípio de domínio, que era o termo domínio. Depois vamos falar um pouco com detalhes sobre isso. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso porque quando nós introduzimos domínio na liderança, torna as pessoas como se fossem escravas. As pessoas não fazem as coisas por vontade própria, que é um pouco contrário àquilo que nós sabemos que até o próprio Deus deseja de nós. Nós sabemos que na nossa vida cristã, um dos princípios que nós aprendemos, os pilares da vida cristã, fala sobre o livre-arbítrio. Não é isso? Livre-arbítrio, escolha. Em que eu preciso de escolher o que é que eu de facto quero da minha vida. A nossa relação com Deus é uma relação que é muito associada à decisão que nós tomamos do ponto de vista pessoal. Ninguém pode estar na igreja porque foi coagido a estar. Mas a pessoa está na igreja porque ele quer. Ele sente-se bem. Ele gosta de estar na presença de Deus. Ele gosta de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem experiência de como a palavra de Deus é impactante e tem transformado a vida das pessoas. E ele é fruto dessa experiência. Enquanto que o domínio, ele é o contrário. O domínio escraviza. Ok? O domínio escraviza. O domínio não tem necessariamente a ver aqui com o nosso respeito ou... como é que as palavras estão aqui? A submissão à liderança que nós precisamos de ter. Precisamos de respeitar, precisamos de obedecer e precisamos de submeter-nos à liderança. É um princípio bíblico. Mas domínio já é diferente. Amém? Amém. Deus não nos deu domínio. Leiam só no livro de Gênesis se existe alguma coisa que diz que nós temos que dominar o nosso irmão. Não. Dominar os peixes do mar, né? As aves do campo. Portanto, o domínio é sobre a natureza. Não é sobre o meu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus. Não. Então, esse princípio de liderança nós temos que ter isso tido em conta, porque nós, na verdade, na realidade, nós vivemos isso, Ecos e Factos e outros programas da televisão, onde nós vemos que o domínio é uma realidade na vida de muita gente. Famílias têm sido desfeitas exatamente porque há muitos líderes que têm exercido domínio sobre as ovelhas. Amém. Tem exercido domínio sobre as ovelhas. Então, depois vamos falar um pouco sobre isso, mas era só para não escapar isso. Eu queria só falar sobre isso. Agora, voltando para esse princípio, que é o princípio do caráter, eu queria dizer para os irmãos de que todo líder precisa de ser íntegro. O caráter tem muito a ver com a integridade das pessoas, que a pessoa tem. Porque, irmãos, o caráter é a base de qualquer tipo de credibilidade. O que é que faz com que as pessoas acreditem em nós? É o caráter, irmãos. É o caráter. Porque existe um princípio que diz que, e eu falei isso aqui, que todos nós que estamos aqui temos talento. Adormecido ou não temos. E há uma coisa muito particular que o talento traz na nossa vida. O talento abre portas, irmãos. Não é? O talento abre portas. Quando você tem talento, as pessoas vão vir te buscar. Quando você tem talento, as pessoas vão vir te buscar. Onde nós crescemos, nos bairros onde nós crescemos, se tivéssemos um menino que jogava bem a bola, vocês não podiam, vocês tinham uma equipa do bairro, vocês não iam sem levar aquele rapaz. Eu mesmo lhe buscar, até pediu na mãe dele: tia, faz favor. Tia, mas não, tia, faz favor. Nós vamos mesmo. Não, ele gosta de lutar, não, tia, ele não vai lutar. Nós vamos mesmo caminhar com ele, porque ele joga bem a bola e vocês não querem perder. E vocês reconhecem que existe talento. O talento atrai pessoas. O talento abre portas. Mas o talento por si só, ele não consegue manter essas portas abertas.
é o caráter que vai manter as portas abertas. Portanto, o talento vai abrir, mas o talento vai fazer com que essas portas permaneçam. Porque, tão logo que as pessoas identifiquem ou descubram que você não é homem ou mulher de integridade, as pessoas vão largar. Vai dizer, estou no lugar errado, não é a pessoa certa. Abri a porta da minha casa com uma pessoa errada. Não é isso? Portanto, a integridade, irmãos, é muito importante. E a integridade é um ativo muito importante e valioso na liderança. E nos relacionamentos com as pessoas. Ninguém quer permanecer amigo ou amiga de uma pessoa sem caráter. Vocês querem? Não, ninguém quer. Ninguém quer permanecer amigo ou amiga de uma pessoa sem caráter. Porque o caráter é que dá credibilidade naquilo que nós fazemos. Se as pessoas continuam a acompanhar o pastor Júlio João, é porque vem nele o caráter. Amém. Mesmo eu aceitei vir aqui por causa do caráter. Não é porque o pastor Júlio João é muito conhecido e provavelmente o pastor Júlio, ao vir lhe servir, eu vou ter mais reconhecimento, as pessoas vão me conhecer mais através do pastor Júlio João. Não foi por causa disso. Porque, na verdade, quando nós conhecemos alguém que nos associamos a alguém que não é uma pessoa de caráter, até os teus próprios amigos te chamam. Oh, o que é que se passa, irmão? Vi-te aí com um flyer, irmão. Com alguém aí. Como então? O que é que se passa? Alguma coisa está errada. Não é isso, pastor? Porque as pessoas que te amam, que gostam de ti, vão dizer, não, aquela não é a pessoa certa. Não é de caráter. Nem homem de caráter, nem mulher de caráter. Como é que você está a se associar a essa pessoa? Então, todo líder precisa de ser quem? Uma pessoa de caráter. A liderança requer confiança. Lembro que nós temos diferentes níveis de liderança. Imagine, por exemplo, que a vosso nível, o pastor Júlio João deu-te a responsabilidade de você cuidar das ofertas da igreja. Eu vou contar duas histórias aqui rápidas, irmãos. A primeira história que eu vou contar tem a ver com um amigo pastor. Uma vez contou uma história de uma situação que estava passando na igreja dele. Ele disse, na nossa igreja, nós começamos a ouvir, a uma determinada fase, queixas de que um determinado diácono estava a roubar dinheiro das ofertas. De que forma? Nas igrejas, normalmente, nós temos mais ou menos o valor médio daquilo que são as nossas ofertas. Sabemos que aos domingos, normalmente, se for um bom domingo, a nossa oferta é 100 mil, 80 mil quase, né? As pessoas que trabalham no departamento de finanças da igreja sabem disso. Na nossa igreja, normalmente, a oferta ronda aí 80 mil. E quando as pessoas dão os seus dízimos, podemos chegar a 300 mil, etc, etc, etc. As pessoas sabem. E acontecia que, sempre que aquele irmão, naquele domingo, contasse o dinheiro era sempre baixo. Quer dizer, imagine que o nosso valor médio é 80 mil, mas quando aquele abençoado contasse aquele dinheiro naquele dia, era 40 mil, metade. Então as pessoas começaram a ver alguma coisa. É um pouco daquilo que, imagine que você é enfermeira e você trabalha na pediatria e quando você faz noite naquele dia, morrem sempre crianças. Vão ver na estatística, esse turno, quais são as pessoas que trabalharam aqui nesse turno? Fulano, cicrano. No outro turno também morreram mais crianças. Então alguma coisa não está certa aqui com esse grupo. Por que morrem sempre crianças? Então foi mais ou menos assim. Esse irmão, quando conta o dinheiro, naquele dia as ofertas mesmo, é uma bênção. Então, começou a haver esses zunzuns e o pastor disse, tá bem, vamos ver o que é que podemos fazer. Então ele chamou esse irmão, disse a ele, depois de terminar o culto, eu gostaria de falar consigo. Entretanto, fala com uma outra diaconisa e com uma outra também. Com uma disse assim, olha, quando terminar o culto, você que vai contar o dinheiro, põe aí, depois me traz o papel, quanto é que é o dinheiro. Então terminou o culto, foi no gabinete, onde se faz o trabalho, contou, depois foi levar o papel no envelope, pôs o papel.
Depois fechou e o pastor chamou mais uma outra. Ela disse, olha, vai contar o dinheiro das ofertas. Também contou. No final o pastor confrontou a conta de uma irmã e da outra, viu que eram valores iguais. E quando o pastor acabou de conversar com esse abençoado diácono, disse, olha, não tinha dito que já haviam contado o dinheiro. Disse, olha, depois vai contar o dinheiro das ofertas. O irmão foi contar o dinheiro das ofertas e, como sempre, como era trafulheiro, tirou o dinheiro, uma parte do dinheiro. Pastor, pastor, às vezes termina o culto, ainda tem reuniões, etc, etc. Lá para o finalzinho, o pastor pegou os 3 papéis de uma diaconisa, da outra diaconisa, eram valores coincidentes, mas quando pegou daquele diácono abençoado, viu que havia um déficit. Voltou a fazer isso numa outra ocasião, comprovou que de facto aquele irmão tinha mãos compridas. Depois o pastor chamou-lhe, disse e confrontou-lhe. O irmão depois confessou que de facto ele mexia, pastor, o diabo mesmo. Porque é fácil depois culpar o diabo. Eu até digo, olha, há muita gente, um dia o diabo também vai dizer, você me viu aonde? É muito fácil culpar o diabo, o Satanás. Ele também vai falar. O pastor disse a esse diácono, você nunca mais vai ser diácono nessa igreja. Então esse irmão está lá na igreja, mas ele não é mais diácono naquela igreja. E o pastor, para proteger a família, ele não disse a ninguém. Todo mundo soube que aquele irmão trabalhava, mas esse irmão nunca mais trabalhou. Mas o pastor não disse a ninguém, nem disse à esposa também do Senhor, para a família não sentir-se mal. Porque é uma vergonha que o nosso pai rouba diante da igreja. Então não disse na senhora por que o esposo já não trabalha na igreja, não falou também a ninguém. Então a esposa só vê que o marido também já não trabalha, mas a esposa não sabe por que o pastor nunca mais deixou esse irmão trabalhar, para preservar a dignidade dessa família. Mas a culpa é desse homem por causa da sua falta de integridade. E a segunda história, irmãos, aconteceu conosco. Na igreja onde nós crescemos, na nossa igreja costumavam fazer ofertas especiais numa fase que nós estávamos a fazer a construção da igreja. Então nós éramos preparados que no final do mês, eu quando cai o salário, então, os pastores preparam, final do mês vamos fazer uma oferta especial de construção. E nós preparávamos alguma coisa para nós ofertarmos para essa oferta especial de construção. Eu, na altura, tinha preparado $50 como minha oferta. E chegou o momento no dia, oferta, etc. Começamos a dar oferta. Eles faziam, não sei se era a forma correta ou não, eles costumavam meter homens e mulheres. As senhoras tinham um cesto próprio e os senhores tinham também um cesto próprio. E punham. Os homens contribuíram, por exemplo, com 100 mil kwanzas. As senhoras contribuíram com... As senhoras contribuem sempre mais. E às vezes os homens dizem, não, vamos repetir. Irmãos, os meus $50 desapareceram. Parece brincadeira, em pleno culto, alguém é capaz de roubar. Você disse, essa pessoa veio fazer o que na igreja? Eu não sei quem foi, mas sei quem eram as pessoas que tinham levado o dinheiro para contar. Um deles, não sei se os outros estavam distraídos, ele pegou, viu aí a cara aí o United States da América, pegou aquilo, meteu no bolso. Mas é a realidade, irmãos. A falta de integridade é um facto da igreja. Muitas vezes as pessoas estão a servir, mas estão na trafulha. Sim, por favor. É um facto para a igreja e, aproveitando aqui as nossas sociais, esse terceiro princípio da liderança, que é o caráter puxando o lado profissional. No lado profissional, sim.